Olá, meus irmãos, que a benevolência do Pai e o amor do Mestre esteja conosco. Vamos examinar as Escrituras a respeito da abominação desoladora. Mateus capítulo 24 e versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, sagrado, quem lê, entenda. Bom, meus irmãos, então o profeta relata que quando vocês virdes com vossos olhos, assim como o próprio Mestre nos relatou no livro de Mateus, quem estiver no seu lugar santo, permaneça com ele santo, e não cometa uma abominação, um sacrilégio, e profane aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, o nosso santuário. Seguindo a besta e as bestas, a abominação desoladora. Quando você sai da sua casa, da sua residência, e caminha até o sistema religioso, você está cometendo um sacrilégio abominável com a besta e as bestas, que representa a besta. E dessa forma, você profana aquilo que é santo e sagrado, o nosso corpo, o nosso santuário, aonde o Pai habita e faz morada, faz descanso e refrigério. Mas como assim, irmão? 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que o santuário, o corpo, o nosso corpo do Pai, e que o Espírito do Pai habita em vocês? Se alguém destruir, profanar com algo abominável, a abominação desoladora, o santuário do Pai vivo será destruído, pois o santuário, o nosso corpo, que pertence ao Pai, são vocês, e isto é sagrado. Observou, meus irmãos? Quando você tira a honra do seu corpo, que é o seu santuário, e caminha até uma instituição religiosa, você está profanando aquilo que é santo, que é sagrado, aonde o nosso Pai habita e faz morada, e dando honra a santuário feito por mãos humana, aonde estão as bestas que serve a besta. Mateus capítulo 24, versículo 23 e 26. Se então alguém lhes disser: veja, aqui está o ungido, ou ali está ele, não acreditem, para que vocês não profanem o santuário de vocês e cometam um sacrilégio abominável, seguindo a besta, servindo a besta e as bestas, os deuses, os caídos, em cima dos altares e dos púlpitos,
Assim, se alguém lhe disser, ele está no deserto, não saiam. Por que o Messias disse isso? Ele está no deserto, não saiam. Porque lá não tem o asno verdadeiro, o pão da vida, e nem a água da fonte da vida, para saciar, limpar o vosso santuário. Ou ali está ele, dentro da casa, que significa igreja, sinagoga. Não acreditem. Porque, meus irmãos, João, capítulo 9, e versículo 28. Então insultaram o cego de nascença e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, a besta. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele vem. Quer dizer que os fariseus, os judeus, não sabiam de onde vinha o Messias, pois o Messias era galileu, da Galileia. Então eles seguem a besta, os líderes religiosos são os mesmos, apenas mudou a vestimenta. O interessante é que eles dizem: sabemos que Deus falou a Moisés. O Messias disse: vós nunca ouviste a sua voz, e nunca viste o seu parecer, e a tua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não creres vós. Então o Messias disse que eles nunca ouviram a voz do Pai, e nunca viram a sua face, o seu parecer. Observou, meus irmãos? Então quem falava com Moisés era o Deus de Israel, Yahvé, Adonai, o mesmo que fala com as bestas nos altares. Então as pessoas caminham ao teu sistema religioso para ouvir se as bestas falaram com a besta, e assim passar o recado para os seus membros. Lucas capítulo 16 e versículo 14. Os fariseus que amavam dinheiro ouviam tudo isso e zombavam do Messias. Ele disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, que se promovem, que estabelecem cargos, que se dizem ungidos perante aos homens. Mas o Pai Criador conhece os pensamentos de vocês. Aquilo que tem muito valor entre vocês e seus discípulos é detestável, abominável, imundo perante aos olhos do Pai Criador. Observou, meus irmãos? Abominável, imundo, profano. Isaías 44 e versículo 13. O carpinteiro mede a madeira como uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua
beleza, para que habite num santuário. Observou que a imagem está dentro de vocês, tanto a imagem como o nome. Então é necessário vocês saírem das sinagogas e limparem o vosso santuário com a palavra da verdade. Pois ele foi subindo como renovo, numa terra seca. Ele não tinha beleza e nenhuma formosura para que desejássemos. Observou, meus irmãos? Isaías disse que o Messias não tinha beleza alguma e nenhuma formosura para que nós desejássemos. Isaías capítulo 42 e versículo 8. Por isso está escrito: eu sou o Pai Criador, este é meu nome, Pai. Não darei a outro minha honra, nem a imagem de escultura meus ensinamentos. Você lembra que o Messias disse, meus irmãos? Eu não recebo testemunho de homens, porque vos conheço a todos, e sei que vós não tem amor de verdade junto ao Pai. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, se passando por mim, a esse vocês aceitarão. Observou a qual vocês estão aceitando? A abominação desoladora, do qual falou o profeta Daniel. Por que, meus irmãos? Colossenses capítulo 1 e versículo 15. Ele, o Messias, é a imagem do Pai invisível, o primogênito sobre toda a criação. Bem-aventurado é aquele que não me viu. Romanos capítulo 1, versículo 23. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, e trocaram a honra do Pai imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade do Pai pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados por mãos humanas, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então trocaram a verdade do nosso Pai e trouxeram a abominação desoladora para habitar dentro do vosso santuário e o nome na vossa mente. Que vocês possam meditar nessa mensagem e ouvir a voz do Espírito que diz: sai dela, povo meu. Que a benevolência do Pai e o amor do Mestre esteja conosco.